Política, Lana Canepa, hoje vem conversar com a gente, com o microfone aberto, né, Lana? Você vai falar assim daqui a Sempre. pouco, todo dia você vai falar isso agora. Vem cá, tem uma discussão na Câmara, complicada, tá dando o que falar, e eu queria que você explicasse pra gente em detalhes, porque tem gente que não acompanha esse assunto, não sabe do que se trata, porque é um assunto que não se discutia, de repente ele, pum, apareceu, e apareceu de um jeito forte, pesado. Eu queria que você explicasse pra gente, Lana Canepa. Oi, Neg, boa tarde para você, para o Fábio, para todo mundo. Olha, a discussão é difícil hoje, é um projeto de lei muito prejudicial para o direito das mulheres, é um retrocesso, da minha perspectiva. Eu quero falar do projeto que considera homicídio o aborto quando passada a 22ª semana de gestação. É isso que eles estão propondo, equiparar o homicídio, condenar a vítima de um estupro, por exemplo, que hoje tem direito a um aborto legal no Brasil. O aborto só é liberado nos casos em que oferece risco para a vida da mãe, no caso de feto anencéfalo e no caso de estupro. Acho que pode parecer para os nossos ouvintes uma discussão complicada, que tem muitas opiniões envolvidas, e eu entendo. Ninguém é a favor do aborto, ninguém é a favor do aborto. Não é sobre isso. É sobre um Congresso Nacional lotado de homens querendo decidir o destino dos nossos corpos, das nossas vidas. E, de novo, não é só uma questão de opinião, tá? A gente está falando de uma vítima de estupro. Então, essa vítima de estupro, se passar da 22ª semana de gestação e o estuprador, que está geralmente dentro de casa, esconder, conseguir atrasar, adiar, e ela não conseguir ter acesso ao direito legal ao aborto, uma criança vai ser considerada responsável por um homicídio, caso o aborto seja feito depois da 22ª semana. É isso que o Congresso Nacional está propondo. E a pena que eles estão prevendo é maior para uma mulher, uma criança, uma menina que faça um aborto após a 22ª semana do que a pena máxima para um estuprador de uma criança. A pena máxima para quem estupra no Brasil fica em torno dos 10 anos, mas se tiver o agravante de ser um menor de idade, a vítima do estupro, o estuprador pega no máximo 15 anos de cadeia. E o que os deputados estão querendo propor é que o aborto de um feto com mais do que 22 semanas seja considerado um homicídio com pena de até 20 anos. Então, a pena para uma criança, uma mulher estuprada, uma mulher especificamente, seria maior do que a do próprio estuprador, se ela fizer esse aborto depois da 22ª semana. É um absurdo sem tamanho o que está sendo discutido no Congresso Nacional. Deixa eu entender uma coisa. Quando você fala o Congresso discute, isso pode ser o Congresso discute e não tem chance de passar. Isso tá pode bom, dizer o Congresso discute e tem chance de passar. A gente já discutiu projetos aqui que a gente criticou ou até elogiou e eles não tinham chance alguma, né? E morreram pelo caminho. Esse projeto, ele vem forte, Ilana? Não, vem forte porque tem uma expectativa nos bastidores que seja aprovado com mais de 300 votos, porque é recado, porque é também um sinal de fragilidade da base de apoio do governo no Congresso Nacional. O governo não está entrando no meio quando a discussão é pauta de costume e pode perder de lavada nesse caso. A urgência foi aprovada em 23 segundos, assim, é um negócio muito rápido. O que é a urgência? É a autorização que o plenário da Câmara dá para que esse projeto fure a fila, não passe na discussão mais a miúda ali nas comissões, não passe pelo debate a longo prazo. Ele corta caminho e vai direto para a fila do plenário. Então, a urgência foi aprovada de maneira muito rápida na noite de ontem. É claro que o presidente da Câmara já está dizendo ali que vai colocar a relatora mulher, que vai tentar um debate para que a proposta seja melhorada, né? E, de novo aqui, só volto, porque nesse ponto
não dá para conceber. Eu pergunto para o autor do deputado, o autor dessa proposta, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio, que criança ele acha que ele vai conseguir proteger? Que criança ele acha que vai conseguir proteger? Porque o Brasil tem quase 60 mil casos de estupro de criança com até 13 anos e vulnerável por ano, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso dá 7 estupros por hora. E cerca de 20 mil gestações resultam de estupros. Então, esses são os dados que saem da escuridão, minha gente, porque tem muita coisa. Não 85% dos casos de estupro acontecem dentro de casa por conhecidos. Essas crianças é que tinham que estar sendo protegidas. Quem é que está pensando em proteger essas crianças de estupro? Não, o Congresso Nacional está discutindo transformar essa criança em uma homicida se ela passar da 22ª semana de gestação e conseguir fazer um aborto previsto em lei hoje para ela. É isso que o Congresso Nacional está discutindo. Então, a proposta é muito ruim, é um retrocesso, precisa do olhar público sobre isso, precisa da crítica aberta. Pode ser melhorado? Não consigo ver como. E tem apoio. A urgência foi aprovada como um recado. E tem gente falando nos bastidores numa aprovação com mais de 300 votos, o que assusta e muito. Vai gerar debate? Vai. No começo da semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal já foi provocado a falar sobre esse assunto, porque tem uma discussão sobre a criminalização do aborto, que nos países de primeiro mundo não avança de jeito nenhum, nem países muito católicos como Itália criminalizam o aborto, porque todo mundo já chegou à conclusão de que criminalizar não adianta nada. Hoje no Brasil já há previsão de pena de até 4 anos, mas ninguém vai para a cadeia com penas menores que 6 anos no Brasil. Mas não é esse o ponto. Criminalizar não resolve. Criminalizar o aborto só leva as mulheres ricas a conseguirem fazer e as pobres a morrerem em clínicas clandestinas. E, infelizmente, tem que discutir esse assunto, que é um assunto de saúde pública. Tem que enfrentar isso e proteger as crianças que precisam de proteção, as que estão abandonadas dentro de casa com estupradores. Estupradores que se escondem, às vezes, no papel de um ótimo cristão, excelente pai, se escondem no papel de homem público, de deputado, se escondem em vários lugares. Os estupradores estão por aí e é deles que a gente tem que proteger as crianças. Desculpa, gente. Imagina, bom. O importante é muito a gente difícil essa discussão no Congresso Nacional, tem que ser olhada bem de perto, porque a gente não pode deixar de entender os rumos e as consequências de uma proposta como essa. Vamos acompanhar esse caso e esses outros projetos que tramitam no Congresso Nacional. Lana Canepa, política é contigo, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Abraço grande, tchau, tchau.